Então, boa noite. Agora nós vamos tratar de Lei dos Crimes Ambientais, legislação penal especial, tá? Vamos tratar aí da parte geral dessa lei, que é muito importante, né, para o nosso dia a dia, bem como para o concurso público, bem como é muito importante, né, doutores, para a proteção do meio ambiente. Então, o tópico da aula que eu vou tratar agora, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ele é cobrado tanto, como eu disse anteriormente, no caderno de direito ambiental, bem como no caderno de direito penal. Então, olha só, nós vamos tratar da Lei 9.605, tá? Que é a Lei dos Crimes Ambientais. Essa lei é do ano de 1998, especificamente 12 de fevereiro de 1998, tá? Então, olha só, essa lei, né, lembrando que no Brasil foi o Código Florestal lá de 1934 que tratou, que surgiu através do Decreto 23, primeiro, né, por meio do Decreto 23.793 do ano de 34. Então, foi esse Código Florestal que esteve em vigência, né, até o ano de 2012, que depois foi alterado, esse Código Florestal de 34, né, depois veio a Lei 4.771 de 65, que foi o Código Florestal que foi revogado pela Lei 12.651 de 2012. Então, esse Código Florestal de 1934, que surgiu por meio do Decreto 23.793, salvo engano, lá do ano de 1934, tratou pela primeira vez dos crimes e contravenções acerca, né, das questões ambientais. O Código Penal no ano de 1940, tá, doutoras, também tratou dos crimes relacionados com a proteção da saúde. Como eu disse, a Lei 4.771 do ano de 1965, que é o Código Florestal revogado, também tratou da proteção, né, do meio ambiente. Lei de proteção à fauna, também estabeleceu condutas contravencionais. A Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, lá no seu artigo 14 também, né, tratava dessa questão. A Lei, né, da Ação Civil Pública, que é a 7437 de 85, a própria Constituição Federal, né, já se preocupava e atualmente, né, obviamente está em vigência, se preocupa com a questão ambiental. Inclusive, reservou, como eu já disse várias vezes, um capítulo para a proteção do meio ambiente, que é o capítulo 6, título 8, lá no seu artigo 225. Bom, depois da Constituição de 88, né, sobrevieram aí tipos penais, que foi a Lei de Agrotóxicos, que é a Lei 7.802, lá de 89, que tratou do crime de poluição sob qualquer forma, né, bem como a lei que tratou do crime de poluição sob qualquer forma, que é a Lei 7.804 de 89. Bom, doutores, e, no entanto, eu já citei aqui várias leis que trataram, né, de formas esparsas da proteção ambiental. No entanto, faltava uma legislação para o Brasil especial. Sendo assim, no dia 12 de fevereiro de 1998, né, começou aí a vigência da nossa Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Pessoal, essa lei, ela possui problemas? Sim. Ela possui falhas? Sim. Mas é uma legislação inovadora. Tanto é que é um microcódigo, né, digamos aí, sobre proteção especial ambiental. Inclusive, a lei traz, né, a parte geral e a parte especial. Inclusive, a lei trata das penas que são aplicáveis, né, à pessoa física e à pessoa jurídica, e a lei tratou de forma específica da pessoa jurídica. Lembrando que o artigo 225, doutoras, da Constituição Federal, tratou aí da tríplice penalização. Então, aquele, né, tanto pessoa física ou jurídica, que degradar o meio ambiente poderá sofrer uma sanção administrativa, uma sanção penal, independentemente da obrigação de reparar o dano, o que configura a tríplice penalização, que são esferas diferentes, né? Responsabilidade administrativa, civil e penal. Nesse caso, é bis in idem? Não, claro que não. Eu falei da multa em decorrência da responsabilidade administrativa, né, doutoras? Eu falei da obrigação de reparar o dano e ou indenizar os danos causados. Bem como agora eu falo da multa em decorrência do crime, porque agora eu vou tratar da Lei dos Crimes Ambientais, parte geral e parte especial. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, esta lei, eu preciso tecer um comentário logo no início, ela possui falhas, sem dúvida, né? Obviamente, toda legislação tem partes falhas. Só que o que acontece com a Lei dos Crimes Ambientais? Um dos seus grandes problemas que eu falo de início. Um dos grandes problemas é o excessivo número de normas penais em branco, tá bom? Em que o preceito lacunoso terá que buscar
complementação em outros dispositivos legais, inclusive, obviamente, de natureza extrapenal. Também o comportamento proibitivo ele não deve ser enunciado de forma vaga, né? Estamos falando de crime, ou complementado por dispositivos legais ou atos normativos extravagantes. Outro defeito que a lei dos crimes ambientais possui, né, é o número de tipo abertos. E com certa frequência, a lei faz remissão a disposições externas, a normas e conceitos técnicos. Por que, doutores e doutoras? Estamos falando de proteção do meio ambiente, né? Então, de início, eu já falo, doutores, eu já comento que um dos grandes problemas é em relação à tipicidade, porque o meio ambiente ele é holístico e sistêmico, o que vai dificultar sobremaneira o desenho dos tipos penais para tutelar o meio ambiente. Por quê? Olha só, nos delitos, né, contra o meio ambiente, a detalhada e exaustiva descrição do comportamento do agente, na maioria das vezes, é bastante difícil. Tá, doutor? Olha só. Então, o que acontece? Quando falamos de crimes ambientais, é um problema severo, principalmente quando tratamos de responsabilidade penal ambiental. Já falei da responsabilidade administrativa, né? Que, no meu ponto de vista, ela é objetiva, a regra geral, mas quando falamos de relação contratual, para o contratante, ela tem que ser aplicada de forma subjetiva, para o adquirente de propriedade que já foi degradada, ela tem que ser aplicada de forma subjetiva. Agora, a responsabilidade civil por dano ambiental, ela é objetiva, e adotamos a teoria do risco integral, que é forte, que é protetiva, né? E a responsabilidade penal ambiental, ela, sem sombra de dúvida, é subjetiva. Turma, estamos falando de lei dos crimes ambientais, legislação penal especial, né? Então, olha só, vamos lá, doutoras. Quando falamos aí de lei dos crimes ambientais, legislação penal especial, né? Faz-se necessário observarmos que o bem tutelado é o bem maior, né? O bem jurídico tutelado é o bem ambiental, que é essencial à nossa qualidade de vida. Lembrando que o sujeito ativo do crime ambiental é qualquer pessoa física ou jurídica. Inclusive, no artigo 21, 22, 23 e 24, a lei dos crimes ambientais tratou da pessoa jurídica de forma específica. Então, o sujeito ativo, qualquer um, pode cometer crime ambiental. Então, como regra geral, os crimes ambientais são crimes comuns, tá? Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo nos crimes ambientais? É o titular do bem jurídico lesado, né, doutores? Ou ameaçado pela conduta criminosa. No nosso caso, quem é o sujeito passivo? É a coletividade. Turma, quando eu disse que quem pode cometer crime ambiental, qualquer um pode cometer crime ambiental, não é isso? Portanto, é um crime comum. Porém, diz ela, Maísa, Lohana, dica para o concurso, a lei possui crimes próprios, condutas, né, próprias? Sim. Exceção ou exemplo, caso específico da lei, artigo 66 e 67. Somente o funcionário público pode cometer os crimes do artigo 66 e 67 que estão relacionados à expedição de licença ambiental. Só o funcionário público, só o servidor público. Então, são crimes próprios, mas, regra geral, é crime comum. Qualquer um pode cometer, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá bom? E olha só, quando eu falo aí que a responsabilidade por crime ambiental ela é subjetiva, a própria lei, né, traz esse elemento subjetivo no seu artigo 2º. Por favor, doutoras, todo mundo com a lei dos crimes ambientais em mãos. Eu vou realizar algumas leituras, obviamente, né, mas eu gostaria que vocês acompanhassem por meio da lei. Por exemplo, quando eu falo que a responsabilidade por crime ambiental ela é subjetiva, a própria lei dos crimes ambientais, no seu artigo 2º, ela trata dessa questão. Olha só o que diz o artigo 2º da Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 2º ele elencou que a culpabilidade do agente ela tem que ser observada. Olha a leitura desse dispositivo. Quem, de qualquer forma, concorre para as práticas dos crimes previstos na Lei dos Crimes Ambientais, incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Portanto, doutores e doutoras, a culpabilidade do agente, ela é salutar, ela deve ser levada em consideração. Todo mundo acompanhou? Tranquilo? Vou além. Regra geral,
Quem pode cometer crime ambiental? Qualquer um. É crime comum, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Também o administrador, o preposto presidente da pessoa jurídica que tomou conhecimento do cometimento do crime ambiental e nada fez. Este responsável pela pessoa jurídica que tomou conhecimento do crime ambiental em proveito da entidade e nada fez e poderia fazer alguma coisa para evitá-lo, este sim vai responder por sua omissão. Então, olha só, o artigo 2º, acompanhem comigo. Quem, de qualquer forma, concorre para as práticas dos crimes previstos, né, na Lei dos Crimes Ambientais, vai incidir nas penas por ela cominadas, né, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, membro do conselho, técnico ou o auditor, o gerente, preposto, mandatário. Pensa assim, o responsável, pensem, o responsável pela pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática. Eu fico sabendo, eu sou preposto, eu sou mandatário, eu sou o administrador da empresa, da pessoa jurídica, eu tomo conhecimento do crime ambiental que está sendo cometido por outrem, tá? E se eu não faço nada, eu deixar de impedir a sua prática, quando poderia agir para evitá-la, eu vou responder por esta omissão. Tá bom, doutores? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Esse artigo 2º, né, ele elenca que trata do elemento subjetivo, bem como do elemento omissivo, né? Aquele que tomou o conhecimento é responsável e nada fez, também vai responder. Então, já falamos que a responsabilidade penal por crime ambiental é subjetiva. Falamos ainda que, regra geral, o crime é comum, né? O bem jurídico tutelado é o bem da vida, que é o bem ambiental. Quem é o legítimo proprietário, né? É a coletividade, que é um direito de todos. Professor, então surgiu uma dúvida, já que o senhor está comentando a parte geral. E a ação penal, ela é pública ou privada? Turma, vai lá no artigo 26 da lei, por favor. Acompanhe com o professor. Artigo 26 da Lei dos Crimes Ambientais, todo mundo. Já que eu estou falando que é um direito de todos. Pessoal, o artigo 26, ele diz o seguinte: nas infrações penais previstas nessa lei, que é a Lei dos Crimes Ambientais, a ação penal é pública incondicionada. A ação penal é pública incondicionada, porque o bem jurídico tutelado é o bem ambiental, que é o bem da vida, que é um direito de todos. Portanto, a ação penal, nos moldes do artigo 26, ela é pública incondicionada. Todo mundo acompanhou? Tranquilos? Beleza? Então, vamos lá. Olha só, eu estou comentando a lei agora de início na sua parte geral. Pessoal, eu falei que é crime comum quem pode cometer, pessoa física ou pessoa jurídica. A própria Constituição Federal, no artigo 225, parágrafo 3º, falou que a pessoa jurídica pode cometer crime ambiental. Então, é constitucional ou inconstitucional? É constitucional. Pessoa jurídica pode cometer crime ambiental. Olha o artigo 3º, acompanha comigo aí. Atenção, pessoal, inclusive o artigo 3º, turma, ele tratou da tríplice penalização para a pessoa jurídica. Acompanhe a leitura, eu pedi para vocês terem em mãos a lei. O artigo 3º diz o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas de forma administrativa, civil e penalmente. Tá certo? Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Bem como, pessoal, o artigo 3º adotou a teoria da dupla imputação ou coautoria necessária. Quer dizer o quê? Sempre que uma pessoa jurídica responder, haverá uma pessoa física que também responderá. Olha o parágrafo 1º. A responsabilidade das pessoas jurídicas, ela não exclui das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Acompanharam, doutores? Doutoras, acompanharam? Está tranquilo? Se estiver muito rápido, pode chamar minha atenção. Então, vamos lá. Falando aí, a colega respondeu. Deixa eu ver aqui, doutora. Obrigado, Lohana, pelo feedback. Valeu. Então, vamos lá, pessoal. Falamos aí, né, que o elemento típico, a tipicidade é um grande problema da lei. Comentamos da responsabilidade subjetiva, né, a culpabilidade do agente tem que ser levada em consideração. Obviamente, o bem jurídico tutelado é o bem da vida. Falamos que o sujeito ativo, quem é? Qualquer um, pessoa física ou jurídica. Sujeito passivo, a coletividade, o bem maior, que é o bem da vida, o meio ambiente, tem que ser tutelado. Gente, pessoal, com a leitura da lei,
com a análise dessa lei, vocês vão perceber que a função da lei dos crimes ambientais é proteger o meio ambiente. A função é proteger e recuperar, né, e evitar o dano ambiental. Tanto é que o lapso temporal, as penas cominadas em decorrência dos crimes, lá na parte especial, doutores, mais de 90% das penas, né, admite-se benefícios, tá? Admite-se, né, a transação penal, o sursis, né, a suspensão condicional do processo, enfim, admite-se os benefícios, né, em prol daquele que cometeu o dano ambiental, o crime ambiental. Então, percebe-se, com uma simples leitura da lei, que a função principal é o quê? Preservar o meio ambiente e proteger. A pena, né, atribuída à pessoa física ou jurídica, ela é consequência. Mas vamos lá, não deixa de, obviamente, o seu caráter pedagógico é levado em consideração. Turma, falando ainda, né, da lei dos crimes ambientais, lembrando que eu comentei agora que a pessoa jurídica pode cometer, inclusive vai responder com base na tríplice penalização, né? Comentamos aí a dupla imputação ou coautoria necessária. E, doutoras, a responsabilidade penal da pessoa jurídica é constitucional ou inconstitucional? A teoria que vai dar lastro para o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal é a teoria da realidade organicista, que foi elaborada na Alemanha por Otto Gerke, e segundo a qual, doutores, a pessoa jurídica ela não se confunde com a pessoa física, portanto, ela pode delinquir. Mas há uma teoria contrária, né? Para a teoria da ficção, é inconstitucional, a pessoa jurídica não pode cometer crimes, né? A teoria da ficção foi idealizada por Savigny, né? Segundo a qual a pessoa jurídica não tem vontade própria. Se ela não tem vontade própria, ela não pode cometer crimes. Quem defende essa teoria é o professor Miguel Reale Júnior. Mas, turma, ficamos com a teoria da realidade organicista. É constitucional, o artigo 225, parágrafo 3º, a pessoa jurídica pode sofrer a tríplice penalização, responder de forma administrativa, civil e ainda penalmente pelo dano ambiental, pelo crime ambiental. Então, adotamos a teoria da realidade ou organicista, tá bom? Tranquilos? Tranquilas? Vamos lá. Pessoal, comento agora, né? Lembrando que eu estou comentando a parte geral da lei. O artigo 4º da Lei dos Crimes Ambientais. Abre o artigo 4º da Lei dos Crimes Ambientais, por favor. O artigo 4º, doutoras, fala da desconsideração. Eu vou mostrar aí para vocês uma distinção entre a desconsideração com a pena da liquidação forçada, que é específica para a pessoa jurídica. Eu não falei que a Lei dos Crimes Ambientais tratou de forma específica aí das pessoas jurídicas. Olha o artigo 4º. Vamos lá, doutoras. Olha o que diz o artigo 4º. Acompanhe. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Turma, a personalidade da pessoa jurídica se tornou um obstáculo. Está ocorrendo confusão patrimonial, por exemplo. Professor, então a lei dos crimes ambientais admite a desconsideração da personalidade? Sim. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, do seu artigo 28, também trata da desconsideração. O artigo 50 do Código Civil, quando houver confusão patrimonial, aplicar-se-á a desconsideração. O artigo 133, parágrafo 2º do novo CPC, fala da desconsideração de forma inversa, que também pode ser combinada com o parágrafo 4º. Acompanhem comigo, Lohana, Gisela, colegas. Pessoal, a pessoa jurídica, a personalidade se tornou um problema para ressarcimento do dano ambiental, para reparar o dano. Pode o magistrado desconsiderar essa personalidade, alcançar o patrimônio dos sócios, por exemplo, está ocorrendo confusão patrimonial, repara o dano ambiental e a pessoa jurídica continua com a sua vida normalmente. Essa desconsideração, ela não é permanente, ela é temporária. Agora, olha a diferença da desconsideração do artigo 4º com a liquidação forçada do artigo 24. Vai lá no artigo 24, por favor. Vamos lá, todo mundo abrindo aí. Acompanhe com o professor o artigo 24. Olha só o que diz o artigo 24. Turma, o artigo 24 diz o seguinte, que é uma pena aplicável à pessoa jurídica. Atenção.
A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente com o fim principal, primordial, de permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, terá decretado a sua liquidação forçada. Seu patrimônio será considerado instrumento do crime e, como tal, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Estão vendo aí, pessoal? Todo o patrimônio vai para o Fundo Penitenciário Nacional, porque é uma pena, é uma liquidação forçada. A lei tratou das penas de forma específica, inclusive o artigo 8º trata das penas. Mas olha só, o artigo 24, ele trata da liquidação forçada, que é uma pena de morte para a pessoa jurídica. Acompanharam? A pessoa jurídica deixa de existir. Ah, mas espera, a legislação penal especial, que é a Lei dos Crimes Ambientais, tratou da pessoa física e da pessoa jurídica de forma específica. O nosso ordenamento não autoriza, não prevê a pena de morte. Sendo assim, o artigo 24 ele é inconstitucional. Não. Pessoal, é uma pena de morte, a pessoa jurídica deixa de existir, literalmente. O seu registro ele é extinto. E todo o patrimônio vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Porém, a pessoa tem que ficar comprovado que a pessoa jurídica foi constituída para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime ambiental, o que é muito, muito difícil na prática, tá bom? Então, perceberam aí a diferença do artigo 4º com a diferença do artigo 24? Turma, continuando aí os nossos comentários, eu já comentei com os senhores o artigo 6º, mas dando seguimento aí, né, a parte geral da lei, eu comento o artigo 6º. Olha o que diz o artigo 6º da Lei dos Crimes Ambientais. O artigo 6º diz o seguinte: para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade e os impactos do dano ambiental, os antecedentes do infrator com relação ao cumprimento da legislação ambiental e o poderio econômico do infrator no caso de multa, né? A situação econômica do infrator no caso de multa. E o legislador disse o seguinte: para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará, tá? Falou que é a autoridade que estiver aplicando a penalidade. Continuando aí, doutores e doutoras, vocês podem acompanhar comigo por meio aí da sua lei, né? Nós temos o artigo 8º. Olha o artigo 8º, turma. Lembrando que o artigo 7 ele observou o seguinte, que as penas restritivas de direitos são autônomas e vão substituir as privativas de liberdade, tá? A lei autoriza, principalmente quando for crime culposo ou a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do condenado autorizarem. Pessoal, e lembrando que as penas restritivas de direitos, né, elas terão a mesma duração da privativa de liberdade substituída. Professor, então a lei autoriza deixar de aplicar uma pena privativa de liberdade para aplicar uma restritiva de direitos? Está logo no início, turma, artigo 7º, inclusive a lei, né, ela tem essa previsão logo na parte inicial, tá bom? Já que eu estou falando das penas, vamos lá no artigo 8º. Olha o artigo 8º, doutoras. O artigo 8º nos ensina que as penas restritivas de direitos são prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Lembrando que recolhimento domiciliar, pena privativa de liberdade, eu não vou aplicar para a pessoa jurídica. Tanto é que o legislador tratou da pessoa jurídica do artigo 21 até o artigo 24. Professor, quais são as penas da pessoa jurídica? Olha o artigo 21, doutores e doutoras, eu comento. As penas das pessoas jurídicas são multa, restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade, né? Eu não vou aplicar uma pena privativa de liberdade para a pessoa jurídica. Mas, voltando aí ao artigo 8º, que eu acabei de comentar, doutoras, eu falei, né, aí no artigo 8º, das penas restritivas de direitos são, né, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, né, bem como prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Turma, eu falei das multas, não falei? Lembrando que as multas têm início com R$50 em decorrência da infração administrativa. Tem início com R$50 e vão até 50 milhões de reais. Falei da obrigação de reparar o dano, que é a responsabilidade civil. Agora eu estou comentando a prestação pecuniária e também vou comentar a multa em decorrência do crime. Então não façam confusão. Doutoras e doutores, Lei dos Crimes Ambientais. Prestação pecuniária. A prestação pecuniária na Lei dos Crimes Ambientais está elencada no artigo 12.
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada. Turma, a prestação pecuniária, ela tem um fim social. E essa importância que vai ser fixada pelo juiz, ela não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos, tá bom? E este valor que o causador do dano pagar por essa prestação pecuniária, que é de no mínimo um salário e no máximo 360 salários mínimos, ele será pago e esse montante será deduzido em eventual reparação civil que for condenado o infrator. Foi condenado, tem que pagar tem que reparar, né, tem que indenizar. Pode abater, né, essa prestação pecuniária, que é o dinheiro, que é o pago em dinheiro para a vítima, uma entidade civil ou privada que tem um fim social, sim, que vai de no mínimo um salário e no máximo 360 salários mínimos. Tá bom, doutores e doutoras? Tá tranquilo, pessoal? Tá muito rápido? Tá bom. Lembrando que eu estou comentando as penas, né, aí do artigo 8º. Turma, falei da prestação pecuniária, não confundir, beleza, obrigado pelo feedback, doutora. Não confundir a prestação pecuniária, que tem um fim social, com a multa que vai para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é para a proteção ambiental, com a multa em decorrência do crime, que pode ter uma pena de detenção e multa. Essa multa em decorrência do crime, ela vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Estão vendo, pessoal, as analogias que o professor está fazendo, bem como aprofundando na lei dos crimes ambientais, material que os senhores terão dificuldade para encontrar em doutrinas, hein? Principalmente esse vai e volta e esses comentários que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Atenção, continuando aí. Pessoal, quando falamos, né, inclusive, interdição temporária de direito, olha só, eu comentei com vocês uma sanção restritiva de direito em decorrência da responsabilidade administrativa. Está lá no artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, que é a proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos, em decorrência da responsabilidade administrativa. Agora, uma medida, né, uma proibição, atenção, uma interdição temporária de direitos, que é uma pena restritiva de direito, que está no artigo 10º, que eu vou comentar agora, que é em decorrência do crime. Olha aí, as penas, artigo 10º, hein, doutores, acompanhem. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, tá certo? Bem como participar de licitações pelo prazo de 5 anos, no caso de crimes dolosos, e de 3 anos, no caso de crimes culposos. Então, essa proibição de contratar com o poder público, doutores e doutoras, atenção, essa proibição de contratar com o poder público, ela é em decorrência da responsabilidade administrativa. Ela pode ocorrer em decorrência da responsabilidade administrativa? Sim. Aí, neste caso, é por até 3 anos, tá certo? Neste caso, será por até 3 anos. Agora, turma, em decorrência do crime, pode ocorrer uma interdição temporária de direitos do artigo 10º, em decorrência de crime, que é a proibição de contratar com o poder público por um período de até 5 anos no caso de crime doloso e 3 anos no caso de crime culposo. Turma, ainda existe uma proibição que eu não posso deixar de comentar, que está concatenada lá no artigo 22, parágrafo 3º da lei. Vai lá no artigo 22, parágrafo 3º da lei dos crimes ambientais, que é uma proibição de contratar com o poder público específica para a pessoa jurídica. Acompanhe aí comigo, artigo 22. As penas restritivas de direitos da pessoa jurídica são, olha o parágrafo 3º, a proibição de o condenado contratar com o poder público e dele obter subsídios, subvenções ou doações não poderá exceder o prazo de 10 anos. Atenção, essa proibição é específica para a pessoa jurídica, tanto é que está no artigo 22. E essa proibição, né, de contratar com o poder público é uma pena restritiva de direito da pessoa jurídica. É uma pena restritiva de direitos.
A interdição temporária do artigo 10º é em decorrência do crime de direitos. A interdição temporária de direitos. E a sanção administrativa, né, que é restritiva de direitos também, é em decorrência da responsabilidade administrativa, que é a proibição de contratar com o poder público por um período de até 3 anos. Então, responsabilidade administrativa, artigo 72, parágrafo 8º, inciso 5, proibição de contratar com o poder público por até 3 anos. Lembrando que a lei não falou se é pessoa física ou jurídica, então é para todos. Tá. Artigo 10º, em decorrência do crime, se for crime doloso, 5 anos. Se for culposo, 3 anos, que é a interdição temporária de direitos, né? Que está elencado no artigo 8º. E o artigo 22, parágrafo 3º da lei, que é uma proibição de contratar com o poder público por um período de até 10 anos, que é aplicada específica para a pessoa jurídica, que é uma pena restritiva de direitos da pessoa jurídica, que está elencada lá no artigo 21. Lembrando que as penas aplicáveis de forma isolada, cumulativa ou alternativa à pessoa jurídica é multa restritiva de direitos e prestação de serviço à comunidade. Dá um exemplo de medida restritiva de direitos para a pessoa jurídica. Proibição de contratar com o poder público por um período de até 10 anos. Tá bom? Então, olha só, turma, nós comentamos artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 10º, artigo 12º, comentamos aí artigo 21, artigo 22, artigo 24 da lei. Então, este professor está, artigo 26, né, a ação penal será pública e incondicionada, porque é um direito de todos, pertence à coletividade, é um bem maior a ser protegido. Então, eu estou comentando a parte geral. Na próxima aula, eu concluo a parte geral e vou para a parte especial. Acerca da parte geral, lei dos crimes ambientais, legislação penal especial, tudo que foi tratado até agora. Alguma dúvida? Alguma dúvida, Lohana, Gisela? Sem dúvida. Obrigado, doutora. Bom, pessoal, então, nós comentamos agora a legislação penal especial, lei dos crimes ambientais, parte geral. Parte geral. Próxima aula, vou concluir parte geral e dar início à parte especial. Espero que tenham entendido bem, lembrando que nós trabalhamos esse material na nossa doutrina, que é o Manual de Direito Ambiental, e lembrando que essa lei, né, essa legislação penal especial é muito cobrada em concurso público, tá bom? Então, fica aí a nossa dica. Para o próximo encontro, eu já não faço mais revisão de responsabilidade administrativa e civil, eu falo da parte geral e entro na parte especial e vou concluir lei dos crimes ambientais no próximo encontro. Retificando, né, os casos práticos. Hoje, crime ambiental. Do dia 30, responsabilidade administrativa e civil. Já arrumei lá, tá, doutora Gisela? Fica aí o meu agradecimento. E lembrando que na aula passada foram questões. Hoje é um caso prático sobre crime ambiental. Tá bom? Tranquilos? E aqueles que já resolveram do dia 30, peço desculpas. Infelizmente, vocês terão que resolver novamente, porque lá eu estou falando de responsabilidade administrativa e civil por dano ambiental. Beleza? Alguma dúvida? Sendo assim, declaro encerrados os trabalhos de hoje. Boa noite, fiquem com Deus. A aula foi gravada e eu vou postar no nosso ambiente virtual de aprendizagem daqui a alguns minutos. Boa noite, Gisela. Muito obrigado, Lohana. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima.